Boa noite. Hoje o texto de hoje está em 1 Reis, capítulo 19. Vamos começar do versículo 1. Eu vou ler meio rápido para que a gente possa entender o texto junto. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Ele veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então veio-lhe uma voz que lhe dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nimsi, ungirás como rei em Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirá profetas em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Muito bem, hoje eu queria falar sobre as muitas vezes que a gente se sente sozinho, porque por ser zeloso ou porque acreditamos que estamos corretos de acordo com a palavra de Deus. Aqui a gente está falando do maior profeta que existiu na terra de Israel. Os judeus falam muito sobre ele, Elias. Ele foi o maior profeta que Israel teve até hoje. Tanto que nas profecias a respeito do Messias, falam que ele viria para consertar as coisas, para endireitar os caminhos diante do ungido de Deus, que seria o profeta. Que Israel, inclusive os judeus, esperam até hoje e que nós acreditamos ser o Cristo. Muito bem, Jezabel era a rainha, uma rainha da época, que tinha costume de adorar outros deuses
E como rainha, ela tinha o poder de mandar matar quem ela quisesse. Ela decretava a morte de quem ela quisesse. E Elias, embora ele fosse o profeta ungido de Deus, conhecia, falava com Deus, ouvia a voz de Deus, ele teve medo. E isso leva a gente a acreditar que, se Elias teve medo e eu não sou maior que Elias, logo eu também vou ter meus momentos de medo. E Elias, então, ele fugiu. Ele saiu do lugar onde Deus tinha colocado ele, porque ele teve medo pela vida dele. E muitas vezes a gente faz isso, a gente acredita que a gente é muito zeloso pela palavra de Deus, a gente acredita que as coisas que estão à volta estão erradas, e no nosso mundo a gente olha em volta e só vê a gente. E de repente a gente se vê sozinho, porque às vezes a família não apoia, a igreja não apoia, o pastor não apoia, o irmão do lado não apoia, e a gente sempre tem a tendência de carecer, de necessitar do apoio de alguém. Muitas vezes a gente não tem o apoio que a gente acredita que é o apoio que a gente precisa. E Elias fez isso. Ele ficou tão depressivo com a situação que ele pediu a morte para si. Por quê? Porque ele não via ninguém e a rainha decretou a morte dele. A pessoa que tinha maior autoridade na região pediu a morte dele. Disse que ia matar, pelo menos jurou ele de morte. E ele sentiu tão desgostoso que ao invés de morrer na mão da rainha, ele preferia morrer de fome no deserto. Por isso ele fugiu e foi se deitar no zimbro, porque num lugar deserto, ali sem comida e sem água, ele sabia que ele ia morrer de sede e inanição. Mas Deus tinha um propósito para ele, Deus tinha um objetivo para ele. E Deus fez questão de provar isso, que apesar de Elias não ver as pessoas em volta apoiando ele, ou um outro profeta, ou alguém da realeza, porque naquela época o povo era considerado o povo de Deus, então o rei tinha também algum contato com Deus. E naquela época o rei também tinha se desviado, Acabe, e a esposa dele era quem ordenava vida ou morte, culto, e quem era cultuado e quem não era, que é essa mulher Jezabel. Bom, Deus mandou um anjo e esse anjo alimentou Elias. Só que Elias, ainda assim, continuava desejando a própria morte. Ou seja, aquele sinal de que Deus estava com ele ali não foi suficiente para Elias. O que acontece muitas vezes com a gente, notando que Elias era uma pessoa que tinha feito milagres em nome de Deus, era um profeta conceituado e que ouvia a voz de Deus. E mesmo o anjo tendo levado comida para ele, ainda assim ele desejava a própria morte. Então o anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta e come, pois muito longo será o teu caminho. Aí ele obedeceu, levantou, comeu e bebeu. Eu não vou discutir aqui sobre o fato dele ter caminhado 40 dias e 40 noites com aquela comida. O que interessa para nós aqui não é o fato histórico, mas a didática do texto. Então vamos considerar aqui que ele se levantou, comeu e bebeu e foi até Horebe, o monte de Deus, ou seja, ele foi até um ponto onde Deus queria que ele fosse, para Deus mostrar para ele a vontade de Deus. Ou seja, além de Deus provar para ele por 2 vezes, Deus ainda fez com que ele andasse até um determinado ponto, onde Deus ia apresentar para ele a vontade dele. Muitas vezes Deus não quer mostrar a vontade dele no meio de todo mundo.
no meio de uma multidão ou dentro da tua casa. Deus faz aquilo que Ele quer. Porque se Deus fosse nosso servo, então Ele não seria Deus. Deus não é nosso servo, então Ele faz a vontade dEle. Por isso Ele mandou que Elias andasse até o monte para ali falar com Ele. E ali ele entrou numa caverna, passou a noite e veio a palavra do Senhor dizendo: "O que fazes aqui, Elias?" Note que não era exatamente Deus que falava com ele, mas era a palavra de Deus que falava com ele. O mensageiro, ou não era exatamente o Pai. Eu não quero ficar cogitando quem era, quem não era. O importante é, ele perguntou o que ele faz, o que ele fazia ali. Deus não sabia? Deus sabia o que ele fazia ali, mas ele queria que Elias dissesse o que ele sentia naquele momento. Deus, muitas vezes, ele espera que você fale. Por quê? Porque Deus não sabe o que você está sentindo? Deus sabe o que você está sentindo, mas Deus quer que você se relacione com Ele. Porque senão não teria sentido. Não teria sentido a nossa fé, não teria sentido uma igreja, não teria sentido você, de repente, fazer uma oração. Se Deus não quisesse que você se comunicasse com Ele, nenhuma oração teria sentido. Aí então, Elias disse que ele ficou sozinho. Aí Deus disse para ele: vem para fora. A voz de Deus disse: vem para fora e põe-te no monte perante a face do Senhor. Deus vai passar. Aí é muito poética essa passagem que diz que um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ou seja, várias situações onde o mundo parecia acabar, onde as coisas pareciam não ter solução, aconteceram antes que viesse a voz calma e suave, que era a presença do Senhor. Veio um vento que parecia que ia derrubar tudo, mas não era o Senhor não estava ali, não estava no vento. Veio um terremoto e o Senhor não estava no terremoto. Veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Ou seja, Elias presenciou o vento capaz de derrubar e fender rochas. Ele presenciou um terremoto que poderia ter derrubado qualquer edificação. Ele presenciou labaredas de fogo, mas o Senhor não estava em nenhuma desses eventos. E depois disso, depois de toda a tribulação, depois de tudo que aconteceu, veio uma voz calma e suave. Então, a gente percebe que depois de tudo o que aconteceu, que parecia que o mundo ia acabar, aí que Elias ouviu a voz de Deus. Muitas vezes, depois de tudo o que acontece de ruim na nossa vida, é que a gente passa a ouvir a voz de Deus. E quando Deus está para falar com a gente, primeiro vem o forte vento, mas Deus não está nesse vento. Vem um forte terremoto e Deus não está nesse terremoto. E eu não estou falando aqui de evento natural, estou falando aqui de uma situação simbólica, de o vento, o terremoto e o fogo, todas as situações de perigo da própria vida e que Eliseu teve que presenciar para poder ouvir a voz de Deus, que é mansa e suave. Então, respondeu, novamente, essa voz perguntou: "O que fazes aqui, Elias?"
E Elias disse a mesma coisa que antes: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Então disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo deserto, para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael rei sobre a Síria, Jeú filho de Ninsi ungirás como rei de Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel Meloá ungirás profeta em teu lugar. Então Elias, que achou que a vida dele tinha acabado, sabia que tinha mais uma missão a fazer. E olha só, ele ia ungir um outro rei sobre o rei que queria a morte dele. Ele ungiu outro rei além daquele, em outro reino, e ainda ia colocar um outro profeta no lugar dele, para que a obra que ele havia começado continuasse. Então, como se Deus dissesse para ele: olha, Elias, não acabou o que você veio fazer aqui. Não é o momento de você sair desse mundo, de eu te tirar disso. Você ainda tem coisas a fazer, grandes coisas, porque você ainda vai ungir um rei em Israel, ungir um rei sobre a Síria, e ainda tem que colocar um outro profeta no teu lugar. E ele disse: quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Independente do que aconteceu naquela época, a espada significa justiça. Então, a justiça cercaria aquelas pessoas que realmente queriam a morte de todos os profetas, queriam o fim da palavra. Deus zela pela sua palavra. E por quem zela a sua palavra? Por quem realmente segue a sua palavra e acredita. Também eu conservei em Israel 7.000, todo o joelho que não se dobrou a Baal e toda a boca que não o beijou. Muitas vezes a gente olha para a igreja de hoje em dia e vê todo mundo fazendo um monte de sacrifício, falando um monte de bobagem, como se esse Deus fosse qualquer outro Deus, realizando um monte de ritual pagão, um monte de ritual que servia a outros deuses, e dizendo que isso é bíblico e realmente não é. E muitas vezes as pessoas se veem sozinhas, muita gente, eu acredito, que se vê sozinha, assim como Elias se viu sozinho aqui. Mas hoje eu tenho uma coisa a falar, que se Deus não deixou Elias sozinho, Ele não vai deixar as pessoas que cuidam da palavra de Deus sozinhas. Ele não vai deixar eu, ou você, ou quem quer que seja, que realmente ama a palavra de Deus sozinho. Eu não estou falando de quem ama A ou B ou C, também não vou ficar citando aqui as divindades que são adoradas hoje em dia, incluindo essa época de fim de ano. Não estou aqui para ficar criticando a religião de ninguém. Eu estou dizendo que hoje em dia a gente tem ferramentas para buscar as pessoas que realmente acreditam na palavra de Deus limpa, pura, sem ritual de sal grosso, descarrego, ou qualquer outro tipo de ritual, sem adoração a qualquer tipo de Deus que não seja o Deus bíblico. Eu não estou contra religião nenhuma. Não estou falando contra religião nenhuma. Eu acho que a pessoa tem o direito de adorar quem ela quiser. Eu estou aqui para dizer que se você acredita na Bíblia, então que você zele pela palavra que está na Bíblia. Caso contrário, procure outro Deus para adorar, mas viva aquilo que você acredita, e não uma mentira que tentaram ensinar para poder vender mais ou para tentar te controlar, falando que isso é a palavra de Deus. Hoje em dia todo mundo tem acesso à Bíblia, todo mundo tem acesso à internet,
todo mundo pode pesquisar e saber o que significa cada um dos rituais que tem durante o ano e o que significa cada santo hoje em dia. Eu não preciso ficar falando aqui a respeito, mas eu tenho como objetivo agora começar a falar a respeito da palavra da verdade, porque hoje em dia eu procuro buscar essa palavra, buscar a verdade. E se você procura também, se você tem alguma dúvida ou tem algum motivo para falar a respeito disso, você pode me achar na internet ou aqui em Serra Negra, onde eu vivo, e porque eu não me escondo e eu não estou me escondendo. Então eu gostaria que cada um pensasse hoje: será que realmente eu estou seguindo a palavra de Deus, eu estou me sentindo sozinho, ou será que eu estou junto com o povo que persegue a palavra de Deus, a palavra verdadeira? Porque hoje em dia está muito fácil sair criticando, metendo pedra em todo mundo, esquecendo que se tem um monte de sujeira debaixo do tapete. Boa noite.